Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesse início de uma nova semana, uma semana pra lá de movimentada. Tem Primeira Liga, né? Mas é uma das atrações, fazer o quê? Tem Campeonato Brasileiro da Série B, tem Campeonato Brasileiro da Série A e tem, acima de tudo, a presença da Seleção Brasileira, que já nos decepcionou, já nos alegrou e agora está num momento de verdadeiro equilíbrio, como diria o glorioso Celso Roth, né? A Seleção Brasileira hoje voltou a ser uma grande atração, já tem 18 jogadores em Porto Alegre. Hoje à tarde o Tite já ministra treino, quer dizer, aos poucos o Brasil já vai se aprontando para o jogo contra o Equador, que por mais que se diga que é amistoso para a Seleção Brasileira, e não tem peso nenhum, não se leva vantagem para a Copa do Mundo. Todo mundo entra na primeira fase, tem que passar e tal. Então, o que o Brasil conquistou foi uma certa soberania, né? Uma estabilidade, uma tranquilidade. E agora vai ter que continuar melhorando a ponto de atingir a excelência para tentar ser campeão do mundo. De qualquer forma, teremos casa cheia. Eu até duvidei no começo que fosse lotar, porque gaúcho gosta de coisa às ganhas, né? Não gosta muito desse negócio de nhenhenhé. Aquele jogo Brasil e Paraguai, por exemplo, nós encaramos como uma nova guerra do Paraguai, né? E deu cusparada do Chilavera aqui, e o Filipão convocou gaúchos, e o Filipão fez almoço e janta com a imprensa para fazer todo aquele preparo especial para um jogo que era decisivo. Depois teve Brasil e França, já não foi tão grande atração, mas era um preparo também para uma nova Copa do Mundo. O Brasil fez 3-0. Aliás, foi o único jogo que teve na arena ainda da Seleção Brasileira, esse é o segundo recém. Mas vamos falar um jogo interessante do ponto de vista de qualidade técnica e porque o Equador ainda busca vaga, né? E essa semana ainda tem, não sei se é no mesmo dia, Uruguai e Argentina. Normalmente os jogos de eliminatórios são todos no mesmo dia. Então, Uruguai e Argentina, o Uruguai pode tirar a Argentina da Copa do Mundo. A Argentina hoje estaria na repescagem, né? Porque ainda não aumentou o número de vagas. É só para outra Copa do Mundo é que todo mundo vai ir para a Copa. E vai ser uma barbada, 7, 8 sul-americanos irão para a Copa do Mundo. Mas essa ainda, a Argentina vai ter que buscar, via repescagem, por enquanto, uma vaga para o Mundial da Rússia. Tivemos no final de semana o Grêmio de folga, depois de muito tempo, até em função desse jogo com a Seleção Brasileira, e o tropeço do Corinthians. Quem quiser se reabilitar, basta ter um jogo na Arena, em São Paulo. Quem estiver lá embaixo na tabela, que vai conseguir. O Vitória conseguiu, o Atlético Goianiense conseguiu. E aí as pessoas ficam dizendo assim, mas o confronto direto, quem é que assegura que o Grêmio vai ganhar em São Paulo? Mas quem é que assegura que o Corinthians vai ganhar do Grêmio, se o Grêmio é melhor do que o Corinthians? E olha, eu estou dizendo isso, o Maurício está aí de testemunha, sempre, desde o começo do campeonato. Eu achava e ainda acho que o Corinthians não segura, e não está segurando. Doutor Luiz Eurico falando, já completamente recuperado, né? Teve um longo período ausente porque passou por cirurgia, esteve viajando também, e o Voltaire Santos, que sempre nos dá o prazer da presença aqui. O senhor vai bem, doutor Valandro? Vou bem, Eck. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Ao Voltaire, o Maurício aí, os nossos telespectadores. Eu nunca faço uma saudação especial para o Maurício, senão vai ficar chato. Todo dia. Especial. Então, Maurício é participante ativo. Mas é que fazia tempos que nós não nos víamos, né, Maurício? Não, bateu a saudade, bateu a saudade. Não, é que eu só anunciei o senhor e anunciei o Voltaire, nem falei do Maurício. Isso. Os mais importantes ele não cita, viu? Nós que somos do comum, né? Carregador de piano, o volante volante do time. Mas então os telespectadores também, e agradecer esse convite, poder estar aqui retornando esse convívio aqui com vocês aqui na Ubra TV, nos teus programas aí, porque eu acho que realmente fazia tempo que a gente não conversava, né? Que a gente que gosta de futebol, uma das coisas que mais a gente prima é por poder trocar ideias com aquelas pessoas que convivem no dia a dia do futebol, porque só de ler e ouvir a gente fica um pouco estressado, a gente precisa desabafar, trocar ideia e contar o que está se passando, né? Bom, o tamanho da sua decepção com a não conquista da Copa do Brasil, que parecia ser o título mais fácil, se tornou o título mais difícil, porque foram só 2 jogos,
onde o Grêmio jogou mais ou menos bem aqui e jogou um tempo só em Minas Gerais, né? Jogou o primeiro tempo quando apanhou bastante, parece que se assustou com a lenha do Cruzeiro, tanto que o Renato chegou a pedir para o Mano, disse, pô, os caras pararem um pouquinho, né? O Luan apanhou e tal. Rodízio, e parece que o Grêmio voltou assustado pro segundo tempo e depois veio a realidade dos pênaltis que o Grêmio não consegue converter. Esse é um ano não de cobranças de pênalti. 40% 40? desperdiçado. De 27, 11 desperdiçados. É, né? Muita coisa. Eu te diria assim, Rec, eu realmente estou decepcionado. Tem amigos meus que disseram assim, a males que vem para bem é uma advertência para o Grêmio estar atento aos demais competições onde ele está inserido. Mas, na realidade, já era tempo, e o Renato vem com o controle desse grupo há bastante tempo, então eu acho assim que a hora de ele passar essa segurança para o grupo já ficou para lá de madura. Eu acho assim que o Grêmio deixou escapar uma oportunidade muito boa, porque a gente tem que entender o seguinte, nesse jogo contra o Cruzeiro, se falava que a preocupação era o Bressan. O Bressan podia comprometer, o Bressan não comprometeu, ele jogou seu feijãozinho com arroz, quando teve que espanar, espanou, a tal ponto chegou até a se lesionar de tanto que se dedicou ali. Agora, aí doutor, a segunda... A tese do Bressan agora é o seguinte, que o Grêmio se preocupou tanto que podia dar zebra, que o Edilson não avançou, que a saída do Jeromel fez falta. Eu chego lá. Aí vamos dizer, a segunda preocupação do Grêmio é que o Marcelo Groi não vinha bem, o Paulo Vitor estava no momento melhor, que chegou aí, estava fazendo boas intervenções. Pô, o Groi defendeu 2 pênaltis. E o Grêmio jogou 3 fora. Pô, olha, e no último título ele pegou 7 pênaltis. Quer dizer, então vamos deixar claro, quer dizer, as dúvidas que se tinha com relação a Bressan e Groi foram superadas. O Grêmio foi incompetente para bater os pênaltis. E cá entre nós, eu acho assim que o Luan é um jogador fora de série, um jogador excepcional, mas só tem uma coisa, né? Tá na hora de nós chegar numa conclusão de que o Luan não sabe bater pênalti. O Luan, ele faz todos os pênaltis, qualquer goleiro agora vai pegar o pênalti dele. É normal, ele dá aquela corridinha para e ele bate devagarinho no canto. E o goleiro é só esperar e ver o canto que ele vai ir, porque ele não dá força na bola. Ele telegrafa. Ele canta o que vai acontecer. E aí, pô, o Everton dá uma paulada no travessão, o Edilson pão uma na trave. Pô, aí tem que olhar assim, que culpa tenho eu, do torcedor? Agora, é uma decisão dura essa dos pênaltis. E aí dizem assim, olha bem, disseram assim, não, e até porque tem que entender que a pressão é muito grande, e o que acontece? O jogador dentro de campo se sente aquela pressão da torcida. Para mim, a pressão maior da torcida é em cima do dono da casa, porque ele está jogando na sua casa. Se ele perde, a decepção total para aquela massa que está ali. O Grêmio é visitante, o Grêmio está especulando e podia ter ganho o jogo. Quer dizer, se alguém tem que estar mais tenso ao bater, é o time dono da casa e não o visitante. Tem que treinar e fazer adequadamente. Eu acho que o Grêmio tinha outros jogadores que poderiam ter batido o pênalti. Aquele outro jogo, quando o Fernandinho foi deixado lá e o Luan também bateu e ele não bateu, eu digo, veja como bate bem o Fernandinho. O Fernandinho bate bem pênalti. O Arthur bate bem pênalti. O Kahneman já vinha batendo em outras vezes. É aquele zagueirão, dá-lhe uma paulada que o cara não vai pegar mesmo. Então tem horas que a gente tem que entende que tem que olhar para o plantel e ver aquilo que se diz, quem está mais tranquilo. Mas até aí, o Michel bate melhor. Mas aí, Rex, se a gente for aí pegar... é o ranking dos pênaltis. E o Luan bateu o pênalti em uma decisão olímpica, né? Não tinha momento mais tenso que aquele. É verdade. Tu joga a responsabilidade porque passou por isso. Mas ele tá errando demais. Mesmo assim, eu acho que o Alessandro não acertava. É isso aí, eu acho que tem um determinado momento que tu tem que dizer o seguinte, basta um pouco, afasta um pouco. Para um pouco até eles readquirir. Ele tá muito manjado e ele tá traumatizado. O Luan, se bater um próximo pênalti, ele vai errar de novo. Mas aí, doutor Valandre, se o Grêmio é eliminado e o Luan não está entre os 5 batedores... aí é o si. Não. Essa cobrança não haveria. Utilizariam a cobrança... Se o Jeromel não tivesse pisado, o Edilson tinha ido mais para frente. Aquilo que ele está dizendo. Então, a teoria do si é muito relativa. Eu acho que se o Luan está batendo mal, tira ele de bater. Não é nenhuma vergonha para um craque. Esse tempo eu vi alguém me comentou o seguinte,
cara que tinha um chute que era uma potência, que era o Rivelino. O Rivelino fugia de bater pênalti, porque ele tinha receio de errar. Ele disse, eu não sou o cara adequado para fazer isso aí. Eu chuto falta de longe, bola chega para mim, eu chuto também, faço. Foi aqui que nós falamos sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Então, bater, eu não sei, não escutei, mas... Então, bater pênalti é uma coisa que depende muito da cabeça do jogador, né? Psicologicamente. E se o jogador não vem bem, não é nenhum demérito para ele afastá-lo. Bota outros que estejam bem nesse momento. O Grêmio, para mim, jogou fora essa classificação, porque eu acho que o Cruzeiro vai ganhar. O Cruzeiro ganha do Flamengo. Eu não tenho a dúvida. O time do Flamengo é muito altos e baixos. Teve um momento que melhorou um pouco. Se bem técnico novo, vassoura nova, às vezes varre bem e coisa e tudo mais. Agora, o que o Grêmio perdeu nisso aí foi a oportunidade de estar com esse título praticamente na mão. Porque agora o Grêmio tem uma partida, e vou dizer para vocês, a partida com o Botafogo não é fácil. O desafio pro Botafogo não é fácil. Pro Botafogo sempre o desafio é enorme. Eles vão sempre se matar. Sem dúvida. Épico, o Grêmio chega sempre. Exatamente. Então aí vai ser a hora em que o Grêmio vai ter que ter um cuidado imenso com esse jogo com o Botafogo. Porque se não vai ocorrer, vamos bater aqui na mesa e chulhão. Agora, se o Grêmio cai fora de uma Copa do Brasil, cai fora de uma Libertadores e vai ficar patinando, correndo atrás do Campeonato Nacional do Corinthians, quase que é um ano perdido, né? O trabalho do Renato, todo ele feito com esse grupo, que o pessoal tem dito, eu não admitia isso há algum tempo, mas eu tenho razão, hoje eu dou razão. Eu acho que o grupo do Grêmio é o grupo mais equilibrado do futebol brasileiro como time. Nesse momento é o time que está mais equilibrado. Tá um time que está jogando certinho, tu tira uma peça, coloca outra, não cai a dinâmica de jogo, o Grêmio mantém. Então eu acho que isso é fundamental pelo trabalho que o Renato está fazendo. Agora a gente sabe como é que é. Futebol curioso, são 90 minutos. O Rec acabou de falar disso aí. O Atlético Goianiense não foi lá e não ganhou do Corinthians? Vitória também. Veja só. Quer dizer, então, por que o Grêmio também, agora porque o Grêmio... mas é que o Corinthians em partida decisiva ele joga melhor. O Grêmio tinha que ter ganho a partida do Corinthians aqui, e se tivesse ganho aquele jogo aqui, que foi um absurdo ter perdido, não tivesse entregue aquele jogo que estava 2-0 com o Sport, com o jogo agora com os 3 pontos da SEMP para disputar, nós estávamos na cola do Corinthians. 2 pontos. Disputando o Campeonato Brasileiro. Agora o Grêmio já está... Doutor Valandro, o Grêmio em 4 jogos que utilizou os reservas fez 1 ponto. O aproveitamento do Grêmio com os titulares é o mesmo aproveitamento do Corinthians. O que destoam são os 4 jogos com os reservas. É isso aí. Quando jogou com um time misto, o Grêmio ganhou. Quando joga com um time completamente reserva, que perde. Não, o time, esses jogos o time reserva do Grêmio, aquele quando joga, eu sou sincero, eu tenho que catar, pegar quem é esse cara, quem é esse jogador. Não conheço ninguém ali. Jovens, não dá. O Patrick, o Jonatas, o Lima, o PP, esses caras, eles são bons jogadores, mas não vão resolver o problema. Não, é que tu não pode. Não dá pra dar protagonismo. E outra coisa, uma coisa é tu jogar com um time com 11 guri. Outra é tu botar 5, 6 guri com 4, 5 cascuda. É diferente, aí tu consegue equilibrar. Agora só gurizada não dá. E a janela, hein? Pois é, até e o curioso que eu ia falar. O curioso é que a Copa Libertadores da América, né, que tem mais convidados, ela acaba se tornando agora a obrigação do Grêmio, que seria a grande cereja do bolo, porque o gauchão parecia que estava certo. Deus do livre, o Grêmio estava encaixadinho como favorito. 2 anos já, né? A Copa do Brasil, idem, né? O Grêmio era para ser bicampeão gaúcho. Era para ser bicampeão gaúcho, era para ganhar a Copa do Brasil de certa maneira até tranquila, e aí ter a Copa Libertadores da América como grande cereja do bolo, e o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio sempre se posiciona... Agora, se ganhar a Libertadores, se esquece. Não, aí sim, aí sim. Também acho. Porque aí o maior come o menor, né? Eu encontrei... Mas que a Copa do Brasil... na minha opinião, a classificação estava aí, estava na semifinal ali, era o decisivo. Divisor de águas, né? Contra o Botafogo na Copa do Brasil é diferente do que numa Libertadores, o Grêmio passaria com naturalidade. Só que agora na Libertadores, o grande desafio vai estar na final, que nós vamos cruzar com provavelmente alguns dos argentinos lá. E aí sim, aí vai coisa... Mas aí a tendência é que seja em casa a decisão, né? Se não for o Lanús... o Lanús agora é contra o São Cristóvão. São Lourenço. São Lourenço. Fui falar uma coisa e saiu outra. São Lourenço, né? Isso aí. Vamos pedir ajuda pro Papa aí. Então aí tudo pode acontecer, né? E o River Plate ficou atrás do Grêmio, né? Perdeu uma partida que... o Grêmio só faria a final fora se fosse com o Lanús, né? Lanús ou Atlético Mineiro também. Sim, mas dos que estão disputando, se o Lanús não passar, o Grêmio traz a final, se passar E eu acho uma grande vantagem.
Eu também Eu acho. acho. Libertadores, eu A acho que Libertadores, sim. Teve uma época até que se falava que o Grêmio gostava de jogar a segunda partida fora, mas hoje, no futebol como está hoje, a segunda em casa é uma grande vantagem, Claro. realmente. E a gente teve na psicologia do esporte aí contra o Cruzeiro, o Barrios desperdiça aquela chance aos 7 minutos, chance claríssima. E aí depois o Cruzeiro bateu o jogo inteiro, jogou aguerrido, jogou muito parecido com o futebol e com a psicologia que o Grêmio tem, aguerrido, batendo, o investindo na Mano bola Menezes, isso é coisa do Mano. Isso é coisa do Mano. Coisa do Mano. E quando chegou nos pênaltis, como o Cruzeiro já tinha corrido atrás, a impressão que dava que o Cruzeiro ia levar de maneira natural. Porque já tinha corrido atrás, todos falavam num favoritismo gigantesco do Grêmio, e aí o Cruzeiro papou o Grêmio bailou mais uma A impressão que deu no segundo tempo é que o Grêmio estava acomodado com aquele 1-0. Não, deixa, vamos levando daqui a pouquinho. Abrindo mão de jogar, né? Faz um gol, se Abrindo não mão der, de a gente jogar. vai para os pênaltis e ganha igual. Parecia que o Grêmio estava acomodado com 1-0. Quando era o resultado que não nos interessava. E o Grêmio era o melhor time, né? Total. Por isso que se esperava mais. Total. Representantes do Grêmio, por falar em janela, estiveram em 4 países conversando sobre Luan. A janela nas principais ligas da Europa fecha na próxima quinta-feira, no dia 31 de agosto. Amanhã, hoje, de reapresentação, folga no final de semana e as surpresas, as presenças do Jeromel e do Bolanhos. Mas o Jeromel não sei se vai jogar contra o Sport Recife. No meio de semana é certo que não. Acho que pela Ele joga lesão, no Cruzeiro, né? Na Pela primeira le- liga. Primeira Liga. É transição, Eu acho- time de transição. Não, mas eu acho que pela lesão que o Jeromel teve, eu acho que Não convém. não convém, né? Porque ele pode estar precisando de uma partida mais importante. E é em Porto Alegre, né? E pode fazer, de repente, uma lesão e aí complicar. Eu acho que o Jeromel vai esperar um pouquinho mais. Opinião minha, não sei, não vi exames nem nada dele, né? Mas acredito que o Jeromel deva... Não faz todos os exercícios aí. Dá A um previsão pouquinho de de tempo. retorno dele era justamente no dia 7 de setembro, completariam as 3 semanas, que era a data da final da Copa do Brasil. Sim. É o No que dia se falava. 13, tem jogo decisivo da Libertadores. Daqui a pouco ele vai ser preservado até lá. Né? Eu acho Agora, que sim. vê que aconteceu com o Grêmio, pode acontecer com o Corinthians também. Claro. Perde jogador importante e perde os cadernos, né? Perdeu o Porque Arana o já, Arana, né? esse é 60 não, mas é uns 30% do time do Corinthians. É. Ele está sempre livre, sempre na cara do gol. E vocês viram o lance do Prato ontem do jogo aqui? Eu no vi. São Paulo? Que Vai, eu sofri na coisa frente da violenta. Acabou de sair do Sabe quando- hospital agora há pouco. Quando ocorreu o lance, eu estava vendo em casa, junto com o meu filho mais velho, e eu disse para ele assim, pô, foi uma pancada forte. Tomara só que ele não tenha tido um afundamento quando bateu, porque pode Claro. bater, afundar e fazer uma fratura. Aí tem que observar muito que pode vir uma hemorragia Como a do lenta, Renato cerebral, Augusto. e daqui a pouquinho o cara começar a afundar. Se foi só a condição, porque ele fez uma convulsão logo que ele caiu, ele perdeu o sentido. Não, foi assustador. E aquilo que ele ficou, ele está revirando os olhos. Não, é estado pós-convulsivo. Ele fez o traumatismo, o choque craniano e violento, provoca uma convulsão pelo traumatismo craniano. E em seguida ele foi saindo e ficou naquele estado pós-convulsivo. Eu estava sempre olhando para se ele mexia os braços, as pernas. não, né? O cara fica Não, torcendo. nervoso, né? Não, e ele veio assim, ele botou a cabeça e o cara deu com o joelho direto. lá Foi na o cabeça. companheiro, né? Foi. Então tu está falando sobre lesões, é isso que acontece. Isso. Quer dizer, o que aconteceu? Os times que têm assim, principalmente, olha o caso do Grêmio comparativamente ao Corinthians. O Grêmio está envolvido em inúmeras competições. Então, o nível de exigência dos jogadores é altíssimo. Daqui a pouquinho tu começa, digamos assim, a ter essas perdas pelo excesso de jogos, pela sobrecarga física. E por Viagens. isso essa questão de Sim. poupa um, tira aí tu tem que avaliar as condições físicas de cada um e saber o tipo, a predisposição que um tem mais a lesão ou menos, aquele que é o jogador de defesa, aquele que é o jogador de ataque de velocidade, aquilo que no meio de campo. Tu tem que ter as características do jogador para ver quanto o poupas. Vamos ver o lance esse do Prato, já que o doutor Valando trouxe o assunto aí. Um lance feio, né? Ali já tá agora. Ali. Ali. Ele se choca com o próprio companheiro. O Hernandes sai na corrida e ele, E acaba quando dando pula, com o joelho, né? ele vem com o joelho fletido, né? E ele dá aqui na região temporal. dele, totalmente. E o Hernanes, o que está jogando é uma coisa... Muita bola também. bola. Eu sempre gostei muito desse cara. Quando o São Paulo trouxe, eu digo, se for aquele, Hernandes, mas realmente é ainda, hein? Acertou. Tá jogando muita bola. Esse cara se o São Paulo não cair,
é fruto do trabalho dele. Ah, com Ele certeza. puxa todo o time. Que time fraco Mas do o, São Paulo. Mas mas o mesmo São com Paulo ele- tá me parecendo encomendado, hein? Que coisa, eles O quase São Paulo chegaram. tá seguindo a cartilha do rebaixamento à risca, né? Olha. Não sai dali, né? Vai, sai, joga não e sai, faz. não tá? consegue E- duas sequências. E não consegue segurar resultados. O Não. São Paulo saiu na frente, depois teve a possibilidade, quando o jogo estava empatado, de marcar o terceiro gol. 2, 3 minutos depois de uma chance clara do São Paulo, toma o gol e aí... E eu acho toca que fogo hoje brecha. não joga Chapecoense hoje? Não, né? Não, hoje. Hoje é o jogo do Curitiba com o Vitória. Pode botar o São Paulo na... Tem na um jogo vice-lanterna. que ainda pode fazer ele rebaixar um pouquinho. Ainda mais. Vai cair vê? penúltimo. Não, e depois quem fica naqueles 4 Ah, últimos a anos gente remoendo, lembra sabe. o Internacional no ano passado? Esse- É que não, tu vai, não Depois que cai sai, naquela sai e zona volta. ali. Esse é um jogo que pro Corinthians, qualquer resultado é ruim. É verdade. Se o Coritiba ganhar, o Coritiba começa a se afastar do perigo. Se o Vitória ganhar, empurra o São Paulo mais para baixo. Se der empate, os dois marcaram um ponto. Quer dizer, Tudo é ruim pro São Paulo. Hoje é Agora, tudo há pouco não terrível. existisse. Não tem, Que desse 0 ponto, né? Situação complicada. Os dois podiam perder de VO, talvez, É. pra ajudar o São Paulo. Mas Mas Sim, o é único uma jeito. situação que o cara começa a fazer cálculo. E aí é um momento ruim. Isso aí passa para dentro do campo. Os jogadores Claro. se sentem inseguros. Entram assim, quando sai do vestiário e vai para o campo. Olha, hoje não podemos perder esse jogo. Como não podemos perder? Avisaram os outros 11 Cada pra não jogo jogar. é um passo pro Tem 11 abismo. que vão jogar contra nós. Porque se os caras jogarem um pouco mais, o Atlético Goianiense contra lá foi fazer firula só contra o Corinthians na arena. Chegou lá, não ganhou. E aí, como é que é? O futebol é isso, né? Ó, o Grêmio confirmou o time de transição para a partida da Primeira Liga e o treinador, inclusive, será o Felipe Endres, que estaria aqui sexta-feira com o Balquini e acabou não conseguindo vir porque a mãe está com um problema de saúde. Pela Primeira Liga, o Grêmio joga no dia 30, às 9h45, no Mineirão. Quer dizer, é uma viagem, né? Total desgaste. Não precisa fazer com os titulares mesmo, porque depois tem jogo no sábado. Não, até para os contra caras o não se Sport. verem mais, porque já jogando tanto Grêmio Já. e Cruzeiro, É. o jogador não consegue mais se ver. aguenta, né? Vamos Quem botar aguenta outra mais? novidade. Vamos botar novidade, time novo aí. Que isso é só a marca, Grêmio, marca Cruzeiro. Bota gente nova, não se aguentam mais de se enxergar. E ainda tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Tem mais Tem? jogos do Campeonato Brasileiro ainda, mas falando em Campeonato Brasileiro, que o Corinthians que tá nessa fase ruim, os 3 próximos jogos do Corinthians não são fáceis. Tem clássico. Tem clássico, né? O Corinthians pega agora, na sequência, o Santos, o Corinthians é visitante, depois enfrenta o Vasco da Gama em casa e o São Paulo fora de casa no Morumbi. 2 clássicos. Né? Aí, Olha, o São olha, Paulo desesperado. e o São O Paulo- Santos sempre é... Com futebol E bonito. depois pega o Cruzeiro. É. Pega o Cruzeiro e logo ali tem o Grêmio. Não. Tá São bom de 4 ganhar. rodadas à frente, pega o Grêmio. Se o muito Então, Grêmio aproximado, ganhar do Sport Recife, treme a perninha do Corinthians. Treme. Começa Fica uma 7 aproximação pontos de perigosa. diferença. Aí o cálculo que se faz é o seguinte: se ganhar o confronto direto é 4. Exatamente. E aí seja o que Deus quiser. E Aí aí, começa o Rec, bafo na nuca. o Arana, ele tá fora por 5 semanas. Desses 3 jogos, ele tá fora. E ele é uma peça fundamental nesse time do Corinthians. Não, e eu vou dizer assim, não é choro de gremista, mas vou dizer assim pra você. Mas faz horas que eu vi os jogos do Corinthians que ele ganha ali com 1 a 0. muita sorte. Mas olha- A bola bate no Jô e bate no peito dele, na coxa, e entra. Gol sem com a querer. Chapecoense. E entra, de repente, a bola, o time vai segurando, O segurando. 1 a 0 é o resultado. resultado que mais sai do E Corinthians. eles ganham com 1 a 0 suado. Tá na Regulamento hora. embaixo. Seja, teremos emoções ainda no com campeonato. certeza. Sabe Como que diz o Santos- Renato, né? De repente ele não vai despencar, mas ele vai tropeçar. O Santos ia encostar no Grêmio. É verdade. E aí, até isso ajudou o Grêmio também. É. Não é bom que o Santos encoste. Não. Porque o Santos na Vila é terrível. complicado. E aí empatou o Cruzeiro, que estava perdendo em casa, foi bom, ficou com 38, o Grêmio com 40, Corinthians 50, mas o Grêmio ganhando vai a 43, fica 43 a 50, tem o confronto direto e tem os clássicos que vai ter o Corinthians pela frente. 3 na sequência, Santos, São Paulo, Cruzeiro. Quer dizer, Não, E tem o Vasco no meio o desses O jogos. Vascão ainda. O Vasco pode Vascão, ser o alívio. Não, Bom, o Vasco tá. Fez um Tá, golaço bonito. Ele... Não, ele tá Claro. precisando. O Vasco tá precisando se afirmar. O que chama a atenção é que 3 dos que mais se destacaram no campeonato, Grêmio, Santos e Corinthians, estariam, entre aspas, brigando pelo Z4 nesse retorno. Claro que o Grêmio tem um jogo a menos, mas são as equipes que menos pontuaram no retorno. Olha O aqui. Grêmio conquistou 1 ponto em 2,
O Santos 3 pontos em 3 e o Corinthians 3 pontos em 3 jogos também. O Inter vai poupar, em princípio, pelo menos 4 jogadores titulares. Os que mais jogaram, né? D'Alessandro, Dourado, Wendel e Edenilson. São os melhores do time também, né? O Inter marcou 14 gols nos últimos 5 jogos da Série B. Quer dizer, deu uma melhorada boa no Internacional, uma média de quase 3 gols por partida nos jogos mais recentes. Pela Primeira Liga, o Inter também joga no dia 30 de agosto, 7h30, no estádio Beira-Rio, contra o Galo Mineiro. A saber, né? É um jogo só. Isso. Não tem ida e volta. Bom, era só que faltava ter ida e volta. Né? Vai, matava. Não tem data nem pra ida. Não, por isso que mal tem calendário. Não, é por isso que a Primeira Liga é a primeira e deu. Vai, joga. Agora não chama tem atenção, volta. né? O Inter enfrentou o Paysandu e colocou 37 mil pessoas no estádio Beira-Rio. 37 mil pessoas numa Série B. E a gente vê... Uma sexta-feira à noite. Uma sexta-feira à noite, jogo balada, né? Jogo que sai direto, vai pra balada. E aí a gente vê clássicos brasileiros como Cruzeiro e Santos não tem nem 12 mil. Isso mostra a potência que mas tem. o Cruzeiro Mas tá sabe, guardando Walter, eu vou dinheiro. dizer uma coisa senhora aqui, ó. Sabe que é uma coisa interessante? Historicamente, se tu olhar na segunda divisão, times grandes que ficaram na segunda divisão sempre fizeram... Começa uma Olha a corrente, Bahia, quando teve lá. Grêmio, teve Corinthians, o Grêmio, o Vasco Botafogo, também, Palmeiras. Todos eles sempre botaram Uma Torcedor tem mobilização, medo né? que não saia Tem, dali, né? então, é a hora, vamos nos unir, juntar É. força pra gente sair Levanta, dessa sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso aí, porque Olha aqui, senão ó. a coisa complica. O Inter, no Brasileiro da Série B, volta a jogar no sábado contra o Juventude. É, clássico. Ah, Como fumaceiro esse jogo, hein? Como diria em Lagoa Vermelha, doutor Valandro, vai ser de voar pão da mala. Que inverteu a situação, né? O Juventude teve um primeiro turno, como o Inter tá tendo agora, ficou Vai ser ficou um mais de 8 polvaredo. rodadas na liderança. E Yeah. agora começa a se distanciar, tanto que o Inter já abre uma vantagem de 8 pontos pro quinto colocado, Que é né? o próprio Juventude. Que é o próprio Eu vou fazer Juventude. Sábado, dia 9, né? Não esse eu, sábado. eu vou fazer 2 comentários sobre o Internacional, agora é interessante o seguinte, ó. Quando o Internacional, eu não sei qual foi a partida do Internacional, foi jogar lá, que disseram assim, agora se o Guto perder, pode tirar e botar outro técnico que não vai ter. Contra o Oeste. Contra o Oeste. Contra o Oeste. É isso aí. Então, Jogo da degola. Isso, Levou o ultimato. Pois é, então eu digo o seguinte, vocês só olhem como futebol, que eu digo, quem conviveu com o futebol, dirigiu o futebol, sabe como uma coisa é ingrata, às vezes, num determinado momento que tu tá. Se o Internacional tivesse colocado mais o Guto para fora, quem ele iria buscar e sabe-se lá em que situação estaria. Depois, o Internacional trouxe um jogador que para mim foi Fundamental. decisivo, fundamental. Não sei que é o Damião, hein? É, a lenda Damião entrou Tá com muita ali, raça. tá com muita raça e ele tem um troço que é importante para essa Série B, é imposição física. Ele é um jogador grande. O zagueiro tem medo de sair muito assim no corpo e coisa com ele, porque ele ganha, ele cabeceia, bota a bola nele. E ele tá com aquela vontade da Tá com retomada vontade- da confiança. Isso, depois de ele Fez jogar 2 certo. gols, né? Ele Olha aí, ó. fez- Gol bonito, ó. 2 golaços, Ele né? quer Primeiro mostrar, um lançamento ele da quer Alessandro mostrar com açúcar. Ele né? quer mostrar que podem acreditar que ele está de volta, né? É, e, isso aí. e o Guto está com aquela tesão. Eu acho que ainda bem que o Internacional se acertou, porque teria errado se tivesse ele. Mas vê a semelhança com o caso do Grêmio, né? O Grêmio tomou 4 da Napolina. E segurou o treinador também, segurou o Mano. Me Isso. lembro que eu fiz uma entrevista com o Filipão. Isso E aí. o Filipão mandou um recado direto de Portugal pro Mano Menezes. Te fecha, mano. Te fecha, mano. Nessa hora. tem que Fica aí, fechar a fecha casinha. aí, fica aí. Não, é isso aí. Não dá colher. É isso aí. Não, e o Guto pegou o Internacional num momento assim, que é aquele negócio, sai um técnico, entra o outro, É. não deu certo, faz... Pô, aí tu larga a Transição do batata Zago quente ali. na mão dele e diz assim, agora tu te vira e vê o que tu vai fazer. Ele pagou o ônus disso aí, mas em compensação ele deu sorte. O Inter terá jogos fáceis pela Série B. Eu acho que o ainda pra Internacional ver. não sai mais da liderança. Eu É, acho que mas esse- tem eu acho dois que agora jogos tá... complicadíssimos aí. É muito difícil. Tem esse jogo contra o Juventude, depois Que é tem o América Mineiro. Que é o vice-líder. Ah, bom, né? Mas daqui 5 rodadas. Eu não sei nem se o América. Já vai estar lá segura. ainda, né? O cavalinho. Ah, não sei se segura. Acho que é cavalo paraguai. Mas a também. tendência é que o América é uma das equipes Que tem dinheiro, que briga pra subir. É.
O América se consolidou nessa briga da parte de cima, né? Vocês já viram que esses times O ali... América falta 19 pontos para subir, com 60 vai subir. Os times ali de Goiás e de Minas Gerais, com exceção do Cruzeiro e do Atlético, é um sobe e desce. Total. O Goiás, o Atlético Goianense, o América, eles vão, vêm, voltam, saem. destacam, depois viram um saco de pancada. Fazem um turno bom, depois vão lá para baixo, acabam sendo rebaixados de novo. Não se mantém o trabalho deles. Porque, com exceção do Internacional, qual é a grande equipe que está na Série B? Não tem, Não tem em campo nenhuma. Não tem? Não É tem. tudo. Quem Grande tem protagonismo dinheiro, é do Inter. Quem tem dinheiro para montar uma equipe mais ou menos nesse nível seria o Goiás, só que não monta. Mas não montou. Então, quer dizer, tá todo mundo mais ou menos num patamar Semelhante, igual. é. E o Internacional é o destaque. O Internacional precisa só de tranquilidade. Eu, como gremista, como torcedor, não como dirigente, porque não dá pra gente misturar. Mas como torcedor, claro que eu gostei que o Internacional também fosse provar lá da segunda divisão. Claro. Mas, na realidade, o Internacional sempre teve grupo para não ser da Série B. Claro. Foi uma grande Internacional foi assim por força da circunstância, uma sucessão de erros. falta de sorte, erros e coisas que foram acontecendo que levou O que está acontecendo com o São Paulo agora. E é isso aí. São Paulo também não tem grupo. O São Paulo está me parecendo o Internacional do ano passado. Queria sair, não conseguia. Parece que ele está encomendado. São Paulo está difícil. E o Inter agora já se questiona se esse elenco pode ser base para o ano que vem. O Inter tem Camilo na reserva. Tem. O Internacional tem Nico Lopes na reserva. São jogadores que atuariam em qualquer elenco de Série A. De Série A. Qualquer elenco de Série A. E o Carlos foi? O Atlético está pedindo de volta. Tá. Pedindo de volta, né? Eu vi que eles estavam... né? Lembrando, né, que Deus, se subir também tem uma cláusula ali no contrato do Guto que fica pelo menos mais um semestre no ano que vem. Guto Ferreira, então é boa essa tranquilidade. Mesmo que perca as 10 primeiras partidas? Subindo, né? Mesmo que perca a as 10... renovação é automática de 6 meses? Claro, e ele indo para a Série A. Pois é. Porque o primeiro semestre nem envolve participação na Série A, né? Começa lá no primeira final. Liga, Não, se então tiver, talvez o que Gauchão. tenha fundamento, que é o seguinte: se eu conseguir tirar da segunda divisão, me deem um semestre para eu trabalhar para eu preparar para a Série A. Senão pode perder o Gauchão. Aí bota outro no meu lugar, quer dizer, aí quando eu vou ter a oportunidade de mostrar o meu serviço, os caras me puxam o Agora que tapete. chegou o churrasco, né? É isso aí. Olha aqui, ó. O Carlos segue só no elenco Segue. do Inter ainda. No tá. site. A fotinha ainda tá aí. fotinha ainda Mais tá ou lá. menos como o Bolanhos. assim. Tipo Bolanhos, tá aí, o sem Bolanhos. clima. Tá por ali, mas não tá. O Boleiro tá em todos os lugares. né? verdade. Bom, o Bruno Gomes segue ali também, né? Pois é, o Bruno Gomes foi liberado ou não foi? Não. Até Já, achei estranho. oficialmente ele já ainda tá no assinou Inter, com né? o Estoril, já apareceu em fotos do Estoril treinando, conseguiu a rescisão no bid e o Inter disse que não liberou. Tá estranho. Estranho isso aí, né? Mistério. Pois é. O Tite só terá seleção completa em Porto Alegre amanhã, né? Mas já tem 18 aí, já dá até fazer um treino. E hoje, às 15h30, treina no Luiz Carvalho, CT Luiz Carvalho. Amanhã que é o treino aquele do Beira-Rio com Vou lá no Amanhã lá no alimentos. CT. Treina no Beira-Rio e na quarta-feira faz o reconhecimento de gramado na arena. E o Dunga está indo para a China mesmo, né? Vai para o Xangai Xinhua. E o time chinês tem Carlito Tevez como o maior salário do mundo, né? Do mundo. Pois É eu o me maior lembro salário disso, do né? mundo. Quando ele foi para lá já era, e agora o Neymar não bateu. Não bateu. Não bateu. Ele continua sendo o maior salário do mundo. É a China que não está mais contratando assim a Não rodo. pode mais, né? É porque Proibiram. Quer dizer, colocaram acho um que até limite o no Dunga mercado. Vai ficar tranquilo. menos que 1 milhão, acho. Acho que Não vai passar. fazer esse esforço. Não, mas não é. vai passar lá. Pra técnico pode, né? Não pode pagar pra jogador. Não, mas estou dizendo, quando se reduz tudo. É. Já voltamos. O Posto Boqueirão tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo com produtos da qualidade Ipiranga até aspiração de tapetes estofados. Além de calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Você também pode aproveitar a loja de conveniência com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. Ou então entrar na Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna,
com as melhores bebidas que você pode levar para casa em packs ou unidades. No posto Boqueirão, os combustíveis que trazem a confiança da marca Ipiranga. Promoções especiais e atendimento capacitado esperando por você. 2 endereços aqui em Canoas, que você já conhece na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Atenção, em breve você será surpreendido pelo desafio do posto Boqueirão. Livraria Traça é uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados, conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966 ou traca.com.br. O livro usado que você tem em casa, que acha que não serve mais, serve sim. Serve para aumentar o acervo e também para atender os anseios da coletividade. Desentupidora Rio Sul. Atendimento 24 horas. O telefone 3248-7809 ou o celular 997736580. Desentupidorariosul.com.br. Atendimento residencial para empresas, condomínios, frota própria. Desconto especial para quem disser que viu este anúncio aqui no nosso preliminar. E olha, ninguém merece, né? Algo entupido, desentope o que você imaginar, vaso, ralo. Precisou, chama, o pessoal vai ligeirinho aí para atender a sua necessidade. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, atende todo o Brasil. 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Becrifiche alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Deixa eu falar das melhores panelas do planeta Terra. Claro que eu estou falando da Frigigold. Você já sai ganhando, né? Economiza não precisando utilizar óleo, economiza não precisando utilizar material de limpeza, só um papel toalha. Passa na panela e está pronto, panela ou frigideira. Você pode comprar 1, 2, 3 ou 4 unidades e quanto mais compra, mais desconto vai levar. E as panelas são tão resistentes que duram a vida toda. Confira mais no vídeo. Eles queriam agradar a criança. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ir ligando. Recebe ainda hoje a sua Frigigold em casa, como faz o Dr. Valandro, que usa todos os dias e ela está cada vez mais nova, né? Cada vez mais nova. Essa é a que não tem problema de usar. Tá sempre lá. Não tem concorrência. Multiuso, né? É isso. Faz aí. O que tu quiseres com aquela panela. Exatamente. Vamos com o gol na memória. Internacional 2, Palmeiras 1. Brasileirão de 2005, um golaço do Renteria. Eu me lembro desse meu depoimento de gol, é o seguinte, que o Inter não ia deixar o Corinthians dormir tranquilo. Agora cada gol do Grêmio, de novo, né? 12 anos depois, o Grêmio pode buscar o Corinthians. E agora ninguém duvida mais, né? Com a bolinha que o Corinthians está jogando, olha, pode se estrepar a qualquer momento. Mas e agora tu prioriza qual?
Não prioriza. Bota titulares sempre pronto. Eu também acho. Eu acho que... Tá Agora na hora dá, de né? colocar Não. todo. Não, agora força nas duas máxima competições, só agora o duas, Grêmio né? tem que jogar com tudo, né? Eu dei até uma sugestão. Sempre. O Grêmio vai jogar contra o Vasco no Sim. Rio e 3 dias depois joga contra o Botafogo. Isso aí. Leva 23, 24 jogadores, como já levaria, e coloca 90%, 80% de titulares e ainda os que não colocar em campo deixa na reserva. Já vão estar no Rio, claro. já fica lá, não precisa desgastar. Não... Já concentra lá, já vai, a logística já vai estar perfeita por lá. Também. isso aí. Agora é força máxima. Tem que dar um, máxima. tem que dar um E- bafo E, no tentar Corinthians. ganhar um brasileiro, Claro. não ganha 21 anos. Vamos com a pichotada. É a União Mogi na partida contra o Mauaense. Falha do goleiro, vamos ver. Oh, beleza. Que beleza. Volta ali, ó. Vamos ver aí. Olha lá o Vai, goleirão. vai. O lance vai. tá normal. Vai lá, Deu o balão. Cabeçada pra trás, irmão. Mas que é isso? Mas que coisa. O goleiro de São Paulo também, que ontem quase que deu foi atrasaram a bola. E é o melhorzinho que tem lá, né? Ele furou na bola, que é Desde a horrível. saída do Rogério Ceni não se encontra um goleiro seguro lá no São Se Paulo. aquela bola vem com mais velocidade em direção ao gol, tava feita a cacaca. Já voltamos. O Grêmio tem uma sequência de Sport e Vasco, se fizer 6. por baixo 4 pontos, né? E que o Corinthians faça 2, digamos, né? Já diminui para 8. Neste intervalo que o Grêmio tem 2 jogos, o Corinthians já jogou na rodada com o vai Sport. ter um- Então, um- só tem um jogo. ele Corinthians. tem- o Grêmio tá com o jogo a O Grêmio menos. tá com o jogo a menos. O Grêmio não pode perder esse próximo jogo. Tem que Isso ganhar. Não, tem que Não, ganhar. tem que ganhar em casa. Ganhar porque... Sabe, Obrigação. Tava olhando na tabela aqui, hoje joga Coritiba e Vitória, o jogo é no Paraná. Isso aí. Pro No Couto São Pereira. Paulo, o melhor é que ganhe o Vitória, para puxar o Coritiba para baixo. Quantos pontos tem Vitória? 22, vai a 25, tá bem, o São Paulo fica na vice-lanterna. É. Mas puxa o Puxa mais Coritiba- um ali mais pro um, abismo. pra brigar. não, Fica todo mundo tem que sambando torcer na contra navalha. Coritiba, Chapecoense, Avaí, Vitória, Atlético Goianiense. É pouca E o coisa. Bahia. É pouca coisa. Pra quem que ele pode torcer a A, favor? a né? Ponte Preta Já já, que- a Ponte Preta já deu os doces, né? Já perdeu de virada em casa pro Atlético Perdeu. Mineiro. Já entrou nesse. Tá com Já tá no 27. bolo. Até o Vasco lá, o pessoal já, se perder 2 consecutivas, já entra no fio da navalha. E eu não sei se esse ano não vai precisar mais pontos que o ano passado. Aí. Pois é. Olha aqui, ó, Muita com gente disputando 25 na já ponta tá de baixo. caindo. É? Acho que vai precisar 45 esse ano. É. Porque Faltam quantos pro São Paulo chegar em 45? Faltam 22. 22 pontos, São Paulo tá com 22 25. pontos. Em 16 rodadas. Com quantos pontos... É quase impossível cair, né? Puxa, 16 rodadas, precisa fazer 22 pontos para chegar em míseros 45. É quase É impossível. difícil, né? É difícil cair. Em mesmo. 48, precisa fazer 22. Ah, ainda dá, né? Dá sim. Claro. Ainda dá. São Paulo que não O tá se problema é ajudando. assim, o São Paulo tem ainda confronto direto com esses lá de baixo, lá com quase todos? Ou O Atlético Goianiense, o Vitória, o Avaí, Tem. acho que sim. Acho Tem, que com sim. todos. Eu vou É buscar a porque sequência do São Recém Paulo. começou o segundo turno. né? Não, por exemplo, o São Paulo tem que Ganhar desses ganhar aí. desses aí. Chapecoense. Tem que Curitiba. fazer ponto Vai em ser cima uma desse aí. batalha. A partir sequência de agora. jogos do São Paulo, então. Enfrenta a Ponte no Morumbi. Clássico. Vitória no Barradão, confronto direto. Clássico com o Corinthians. Depois enfrenta o Sport no Morumbi. E o Atlético Mineiro no Independência. A única barbada é o esporte, teoricamente, em casa, porque o resto tudo é caroço. E olhe lá, É. hein? E olhe lá. Ainda mais que ali no Barradão é confronto direto. Nós, gremistas, não podemos falar de barbada no esporte, que estamos ganhando de 2-0 e entregamos o jogo lá, né? Então Mas aí que entrou aquilo que o senhor falou. Faz falta aqueles Estava 3 muito pontinhos. descaracterizado. muito Grêmio. Total. Contra o Palmeiras estava Também. descaracterizado. muito Também. agonizado, falta ritmo de jogo, não Faltava adianta. dinâmica de grupo ali pra Os segurar. caras não se entendem, olha para um lado, bate a bola O senhor e... falou ali, Ampassan, que acha que tem que jogar sempre com os titulares agora. Mesmo que chegue numa semifinal de Libertadores. Ah, eu acho que sim. Eu acho que agora... É a hora da verdade. Exatamente. Agora o Grêmio tá na hora que... Tem horas que tu tem que correr o risco. Tem que se matar. Tem que se matar. Agora é a hora de correr o risco. O Grêmio está em 2 competições, onde o Grêmio
teoricamente, na Libertadores tem mais oportunidade, mas não está fora do Campeonato Brasileiro. Agora, não pode começar a abrir mão também de jogos do Campeonato Brasileiro e aí, de repente, o Corinthians nos dá outra oportunidade de perder. Vai dar, mas perder mais uns 4, 5 pontos e o Grêmio não encosta porque sempre esperando. Agora é a hora que, mesmo que eventualmente alguém venha se lesionar ou ocorra algum outro imprevisto, não dá para poupar ninguém. Eu acho que agora, nas duas competições, o Grêmio tem que ir com o melhor time que tiver no momento para jogar. Faca nos dentes. Com 70 pontos vai ser campeão esse ano. Eu ia perguntar isso antes, eu acho que com 70. 70, 69. Eu vi também uma análise Porque se o Grêmio matemática. chegar a 70, vai chegar com um número de 2 específico. Até às 19.